Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui já começa aquele momento em que eu vou começar a trazer para vocês as possibilidades de questões na sua prova. Sou a professora Cláudia Serpa, sou professora de Direito Penal da Verbo Jurídico, primeira fase e segunda fase da OAB. E vamos aqui correr para gabaritar Direito Penal. Bom, vamos começar trabalhando com questões, na verdade, em que a gente tem abordagens importantes feitas pela jurisprudência que podem ser objeto de questionamento. Primeira questão que a gente vai trabalhar diz respeito ao homicídio doloso e homicídio culposo. Como a gente sabe, os crimes de homicídio doloso na direção de veículo automotor e culposo na direção de veículo automotor, na verdade, somente podem ser caracterizados a partir do momento em que eu verifico o momento do crime e o elemento subjetivo sendo captado na circunstância do caso concreto. Então, eu não tenho como regra, no âmbito da direção de veículo automotor, como trabalhar com o crime doloso. A regra, quando eu estiver na direção de veículo automotor, é o crime culposo. E a título de culpa, a gente sabe que existem elementos que devem ser preenchidos. Elementos que são a tipicidade do crime culposo, em que no âmbito do Código de Trânsito já existe o homicídio e a lesão. A gente sabe que existe a necessidade do nexo causal, do resultado naturalístico, da inobservância de um dever de cuidado, mas a famosa previsibilidade objetiva. Quando a gente fala em previsibilidade objetiva, significa dizer que aquela situação ela tem que ser previsível não apenas para aquele indivíduo, mas quando a gente fala em previsibilidade objetiva, que integra o crime culposo, é a previsibilidade que vai abranger qualquer pessoa. Significa dizer que no crime culposo, a previsibilidade é aquela na qual qualquer pessoa foi capaz de prever que aquilo aconteceria. Mas, no caso concreto, a gente não pôde prever que aquilo aconteceria. A partir do momento em que eu excluo a previsibilidade objetiva, ou seja, se ninguém for capaz de perceber que aquela situação acarretaria naquela consequência, eu vou excluir o crime por ausência dos elementos da culpa. Na direção de veículo automotor, a gente precisa lembrar de alguns detalhes importantes. Primeiro detalhe, como eu mencionei, o próprio Código de Trânsito traz como previsão, lá no artigo 302, parágrafo 2º, uma qualificadora de um homicídio culposo. Tanto no homicídio quanto na lesão, existe a qualificadora do crime culposo no caso do agente estar sob efeito de álcool ou substância psicoativa. Nesse caso, eu não desnaturo o crime de homicídio culposo analisando um dolo eventual. Nesse caso, eu tenho que trabalhar como regra o homicídio culposo. Então, a lesão culposa. Eu não posso jamais presumir o fato do indivíduo estar alcoolizado ou o fato daquele indivíduo estar sob efeito de droga, que necessariamente ele vai consentir a produção do resultado. Quando a gente trabalha com o dolo eventual, a gente tem a teoria do assentimento ou do consentimento. Significa dizer que, se o agente prevê que aquele resultado é capaz de acontecer e prossegue, para caracterizar o dolo eventual, ele tem que consentir que, se aquele resultado acontecer, ele realmente aceitou a sua ocorrência. No âmbito do crime culposo, o STF recentemente entendeu que na direção de veículo automotor eu não posso ter essa presunção. Se eu estou na direção de veículo automotor, a circunstância necessariamente vai se caracterizar como um crime culposo. E eu preciso comprovar os elementos para caracterizar o dolo eventual. Bom, existem algumas súmulas que são muito importantes e que normalmente, quando você tem a prova da OAB, essas súmulas são exigidas de você. A primeira delas que a gente vai falar é uma súmula muito nova que versou quanto à questão que vai envolver
os maus antecedentes no âmbito de um crime de homicídio. Então, a gente vai verificar que quando a gente está diante de um crime em que o indivíduo tenha maus antecedentes, como eu vou comprovar que esse indivíduo tem ou não maus antecedentes? Foi então editada a súmula 636 do STJ. E a súmula 636 do STJ vai trazer... Nossa, que risco bonito que ficou isso aqui. A súmula 636 do STJ vai trazer para a gente a questão que vai envolver exatamente a necessidade de comprovação de maus antecedentes e reincidência. Então, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Então, a súmula 636, súmula de junho de 2019, traz que, para que eu possa comprovar a existência de maus antecedentes, basta a folha de antecedentes criminais. Então, ela pode comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Deve estar se perguntando assim, mas Cláudia, de que outra forma eu posso comprovar a existência dos maus antecedentes? Muitas vezes exige-se na prática a certidão cartorária. Então, se você for questionado com relação à forma de se comprovar, súmula 636 do STJ. Uma outra questão importante que a gente vai ter que trabalhar diz respeito justamente às hipóteses da questão da atenuante da confissão. Bom, quando a gente trabalha no âmbito da aplicação de uma pena, ao mencionar a aplicação da pena criminal, a gente sabe que a confissão é uma circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha B do Código Penal. Então a gente sabe que a confissão espontânea, ela caracteriza uma possibilidade de que seja reconhecida a atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Lembrando que na primeira fase e na segunda fase, a pena não vai poder ficar nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo. Então, na dosimetria de uma pena, a pena precisa necessariamente ficar entre o mínimo e o máximo na primeira e na segunda fase. Na terceira fase da dosimetria da pena, é possível que a pena fique abaixo do mínimo ou acima do máximo. Por que isso vai acontecer? Porque na terceira fase da dosimetria da pena, que a gente tem é um quantum especificado pelo legislador. Então você vai ver que o legislador vai mandar você diminuir a pena de 1/6, de 1/5, de 1/4, aumentar do dobro, do triplo, do quádruplo. Então todas as vezes que você se deparar com essa questão, significa dizer que primeira e segunda fase da dosimetria da pena, a pena tem que ficar entre o mínimo e o máximo. Na terceira fase da dosimetria da pena, pode a pena ficar abaixo do mínimo ou acima do máximo. Pois bem, quem é a confissão? Em primeiro lugar, admite-se que a confissão, no âmbito do direito penal, ela possa ser uma confissão em juízo ou uma confissão que a gente vai trazer no estabelecimento policial. Então existe a possibilidade dessa confissão ser reconhecida para fins de atenuante da pena. A gente tem duas súmulas importantes no que diz respeito à incidência da confissão. Então existe na legislação duas súmulas no que dizem respeito justamente à confissão. A primeira súmula que a gente vai falar é a súmula 545 do STJ. A súmula 545, quando vai trazer a confissão, diz assim: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante no 653D do Código Penal. Então, o que ele está trazendo para mim? Eu tenho a possibilidade de que a confissão ela seja uma confissão simples ou uma confissão que a gente chama de confissão qualificada. Ao mencionar a confissão simples, o indivíduo vai reconhecer que cometeu a infração. Repara, se o cara foi preso em flagrante delito, eu posso reconhecer a confissão? Claro. Repara que não tenho nenhuma exceção
no âmbito dessa confissão, dela ser reconhecida como o fato do cara estar em flagrante delito. Ele diz, então, que a confissão simples é aquela que o cara pegou e falou assim, eu cometi sim, fui eu estava ali, eu estava no momento da infração. Essa confissão, se for utilizada para o convencimento do julgador no momento em que ele for fazer uma sentença, essa confissão, ela vai servir sim como atenuante da pena. Da mesma forma, quando ele fala da confissão na súmula 545, a confissão qualificada, quem é? É aquela em que o indivíduo reconhece o fato típico, mas ele estaria amparado por uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Então, por exemplo, eu viro e falo o seguinte, fui eu que atirei, fui eu que matei, mas eu estava em legítima defesa. Repara, fui eu que atirei, fui eu que matei, mas eu estava em legítima defesa. Se o julgador vier me condenar pela prática dessa infração, essa confissão na qual eu reconheço a prática do fato típico, mesmo amparada por uma excludente, ela pode ser utilizada para fins de circunstância atenuante ou minorante da pena. Isso é o que traz a súmula 545 para você. Pois bem, então, analisando, tanto faz que essa confissão seja caracterizada uma confissão simples ou uma confissão qualificada. Só que agora a gente vai falar da súmula 630, que também é uma súmula recente. A súmula 630, que é a súmula que veio em abril de 2019, é uma súmula que vai trazer para você que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a admissão da posse ou propriedade para uso próprio. O que ele está trazendo aqui então para mim? Ele está dizendo para mim que se eu tenho, no âmbito de um crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o reconhecimento de que eu disse o seguinte, a droga é minha, mas essa droga eu usava ela. Era uma droga para consumo pessoal. A súmula 630 está trazendo para mim o seguinte, que nesse caso, se eu reconheci que era para consumo pessoal, eu não posso identificar a incidência dessa confissão. Para que eu possa me utilizar da confissão para fins de tráfico, significa dizer que eu vou ter que reconhecer a traficância. Então eu não vou dizer que eu tinha droga comigo. Repara, o artigo 33 da Lei de Drogas traz 18 verbos em um tipo misto alternativo. São 18 verbos. Então, dentre outros, eu tenho, por exemplo, trazer consigo. Nesse caso, se eu tenho trazer consigo, eu reconheço que eu tinha droga comigo, mas essa droga está para consumo pessoal, a súmula 630 do STJ diz que essa confissão não vai valer. Para que essa confissão possa valer, o que eu tenho que fazer? Eu preciso dizer que eu, sim, tinha aquela droga para fins de tráfico. Tá bom? Então, súmula extremamente importante, é uma súmula recente e são duas súmulas que, na verdade, quase nunca aparecem para você. Bom, algumas súmulas importantes que a gente vai ter dizem respeito, e aí agora a gente vai falar da súmula 444. E a súmula 444 vai dizer o seguinte: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Pois bem, a gente sabe que quando trabalha no âmbito de uma aplicação da pena, na dosimetria de uma pena, a gente vai ter, antes de mais nada, o artigo 68 definindo para mim o critério trifásico de aplicação dessa pena. E o artigo 59 é um artigo importantíssimo. Por quê? Ele vai trazer a aplicação da pena base e com essa aplicação da pena base, ele vai trazer 8 circunstâncias judiciais que são consideradas. Então a gente vai ter culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. Então eu tenho 8 circunstâncias que são levadas em consideração, de acordo com o que estabelece o artigo 59, para afastar aquela pena base do mínimo legal ou manter a pena no mínimo legal.
que são considerados maus antecedentes? Bom, em primeiro lugar, maus antecedentes, em obediência ao princípio da presunção da inocência, não podem ser considerados inquéritos policiais em curso e ações penais em curso. É isso que a súmula 444 traz para mim. Quando o indivíduo tem ações penais em curso e inquéritos penais em curso contra si, a súmula 444 traz que ele continua sendo primário e ele continua tendo bons antecedentes. Repara, o meu conceito hoje de maus antecedentes é um conceito por exclusão. É um conceito no qual o indivíduo não pode ser considerado reincidente. Então, para que ele tenha maus antecedentes, eu vou trazer, dentre outras circunstâncias, que vai ter mau antecedente aquele indivíduo que vai ter contra si uma sentença condenatória transitada em julgado que não acarrete a reincidência. Então, para que eu venha reconhecer esses maus antecedentes, ele não pode ter contra si uma reincidência. Então, como é que eu vou identificar esse cara aqui? Em primeiro lugar, quem é a reincidência? O conceito da reincidência vai estar no artigo 63 do Código Penal. Quem é reincidente? Vai ser considerado reincidente aquele que comete um crime, é processado, julgado, condenado, tem uma sentença condenatória transitada em julgado, então vai ter a sentença condenatória transitada em julgado, ele vem aqui e comete um novo crime. Quando ele for processado por esse segundo crime, ele é reincidente. A gente vai ter aquele indivíduo que pratica uma contravenção, e esse conceito está no artigo 7º da Lei de Contravenções Penais. Então, ele comete uma primeira contravenção, ele tem uma sentença condenatória transitada em julgado por essa contravenção, ele vem aqui e comete uma nova contravenção. Quando ele for julgado por essa contravenção, ele é reincidente. Na terceira situação, ele cometeu um crime, ele teve contra si uma sentença condenatória transitada em julgado, vem aqui e comete uma contravenção. Nesse caso, ele vai ser considerado reincidente? Vai. Essas são as 3 hipóteses que a lei enumera para mim do indivíduo que vai ser considerado reincidente. Mas esse indivíduo, ele não vai ser considerado reincidente, por exemplo, se ele, porventura, cometer uma contravenção, tiver uma sentença condenatória transitada em julgado por essa contravenção e após cometer um crime. Ele vai ter maus antecedentes porque ele vai ter contra ele uma sentença condenatória transitada em julgado. Mas ele não vai ser reincidente. Por quê? Porque a lei não trouxe. Então, esse é um dos conceitos do indivíduo que vai ser considerado reincidente. Mas por que a gente chamou para si essa questão da reincidência? A aula, especificamente, essa explicação, ela não vai só trabalhar no âmbito da reincidência. Mas eu quero mostrar a você que esse indivíduo, a partir do momento em que ele vier cometer o primeiro crime sendo uso de droga, então, repara lá, se o cara cometeu um uso de droga, a conduta do usuário está prevista no artigo 28 da Lei de Droga. Estando a conduta do usuário prevista no artigo 28 da Lei de Droga, você vai ver que ele não tem uma pena privativa de liberdade, mas ele tem contra ele uma pena restritiva de direitos.
O usuário de droga nunca pode ser preso. Nunca. Somente por uso ele não vai ser preso. Então ele teve uma pena restritiva de direitos. Essa sentença condenatória transitou em julgado. Vamos supor que ele venha aqui e ele cometa um outro crime. Repara, eu tenho crime porque o uso de droga é crime. E eu tenho um outro crime praticado após a sentença condenatória por um crime anterior. Em tese, aqui, eu estou dentro de um conceito de reincidência. Agora, o que eu quero que você preste atenção é o seguinte: qual foi o entendimento que o STJ, por várias vezes no ano de 2018, apresentou? Pelo fato do usuário de drogas ter cometido um crime que não o leve a uma pena privativa de liberdade, eu não posso reconhecê-lo como reincidente se ele vier a cometer um novo crime após o trânsito em julgado dessa sentença por uso de droga. Então, para a jurisprudência, esse camarada aqui, ele não é reincidente. Cláudia, por quê? Simplesmente porque, nesse caso, o crime inicial que ele cometeu não seria punido a uma pena privativa de liberdade. Quando você tem a prática desse novo crime, então, ele vai ter contra ele uma sentença condenatória transitada em julgado. Mas como a jurisprudência entendeu que ele não é reincidente, esse cara aqui possui maus antecedentes. Tá certo? Bom, uma outra questão importante que a gente merece trabalhar diz respeito às hipóteses caracterizadoras da violência doméstica. Então, existem situações em que a gente vai precisar trabalhar no âmbito da violência doméstica. Por quê? Violência doméstica tem sido algo que vem acontecendo bastante. Em todas as provas tem sido cobrado questão que vai envolver a Lei Maria da Penha. Então a gente vai colocar 4 súmulas importantes que envolvem a Lei Maria da Penha. Primeira súmula, súmula 600, vai dizer para você o seguinte: para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340, não se exige coabitação do autor e da vítima. E aí você vai falar assim para mim: Cláudia, por que essa súmula? Porque quando eu leio o conceito do artigo 5º, quando ele fala da relação íntima de afeto, naquela situação, se o indivíduo tem com a vítima uma relação íntima de afeto, diz que independe de coabitação. Só que se você reparar, lá no artigo 5º, as hipóteses de ocorrência da violência doméstica, elas podem acontecer no ambiente familiar, elas podem acontecer em relações íntimas de afeto, e elas podem acontecer no âmbito doméstico. Então eu posso ter violência doméstica entre irmãos, ou melhor, irmão e irmã, entre irmã e irmã. Eu tenho a possibilidade de reconhecer a violência doméstica. Por quê? Porque eu estou diante de uma relação no âmbito familiar. Nesse caso, o que a jurisprudência diz? Não é apenas na relação íntima de afeto, quando você tem um relacionamento amoroso, que não se exige a coabitação. Qualquer uma das modalidades de violência doméstica não se exige coabitação. Então, exige-se ou não a coabitação para que eu venha a configurar a violência doméstica e familiar do artigo 5º da Lei 11.340. Bom, a súmula 589 traz a impossibilidade da gente aplicar o princípio da insignificância nos crimes e contravenções praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Por uma razão óbvia, a mulher parece arranhada, não, mas aí a gente aplica o princípio da insignificância, não importa. A gente aqui não pode aplicar, porque o princípio da insignificância não é aplicável aos crimes cometidos mediante violência. E quando eu trabalho com a Lei Maria da Penha, o que é violência? Eu tenho como sendo o conceito de violência a violência física, a violência psicológica
a violência moral, violência sexual e a violência patrimonial. Essas são as modalidades de violência que a gente conhece no que diz respeito ao que vai trazer pra gente a Lei 11.340. A partir do momento em que eu reconheci essas modalidades de violência na Lei 11.340, algumas delas, se você reparar, sequer fazem menção à violência real, que é a violência a violência física. A violência patrimonial, por exemplo, é aquela em que o indivíduo pode destruir o patrimônio da mulher, em razão daquela condição de vulnerabilidade que ela se encontra. Repara, eu estou aplicando um dano contra o patrimônio, não tem violência física, mas essa violência é uma violência patrimonial. Então, exatamente pelo fato de eu estar diante dessa modalidade de violência, eu estou dentro de um dos conceitos de violência doméstica. Então, aqui eu não posso aplicar o princípio da insignificância. Da mesma forma, eu não posso aplicar uma substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. O artigo 44 do Código Penal vai trazer para você as hipóteses em que a gente vai caracterizar, nesse caso, em que eu teria a questão que vai envolver a substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. E eu tenho nos crimes dolosos e eu tenho nos crimes culposos. No caso do crime culposo, qualquer pena aplicada permite a substituição. Então já caiu um monte de vezes a possibilidade de que o indivíduo que tenha cometido um homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele tenha tido uma condenação a uma pena de 4 anos, 4 anos e meio, eu pude ter a substituição. Por quê? Qualquer pena aplicada autoriza a substituição. Se eu estou diante de um crime doloso, no âmbito do crime doloso, não pode haver violência ou ameaça. Então não é possível que tenha violência ou ameaça no âmbito dos crimes dolosos e a pena aplicada deve ser igual ou inferior a 4 anos. Em nenhuma modalidade de violência doméstica eu vou permitir a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. Essa é a regra trazida na súmula 588. Bom, a gente vai ter também, e aí entra num ponto importante, quem é o sujeito ativo da violência doméstica. Então, o sujeito ativo pode ser homem ou mulher que se prevaleça daquela condição de vulnerabilidade da vítima pelo fato da gente estar diante ou de uma relação íntima de afeto, ou o fato da gente estar diante de uma relação familiar, ou com relação àquele indivíduo se prevalecer das relações domésticas. Então ali a gente vai ter caracterizada a violência doméstica quando o sujeito ativo puder ser homem ou mulher, mas o sujeito passivo tem que ser necessariamente mulher. E eu tenho que comprovar a vulnerabilidade dessa mulher. Então, não é somente aquela situação que vai caracterizar uma violência doméstica. Significa dizer que não é pelo fato da vítima ser mulher que sempre vai ter uma hipótese de violência doméstica. Essa vulnerabilidade, ela vai precisar ser demonstrada. Repara que, quando a gente trabalha no âmbito da Lei Maria da Penha, a gente vai ter que, no caso da lesão corporal leve ou culposa, a ação penal é pública e incondicionada. Só para lesão leve ou culposa, que é o que vai trazer para a gente a súmula no âmbito da Lei Maria da Penha. Então a gente vai ter que, nesse caso, a gente vai necessariamente para a lesão leve e culposa. Agora, no que diz respeito a outros crimes que sejam de ação penal pública condicionada à representação, eu tenho sim a ação mediante representação. E a representação vai funcionar como uma condição de procedibilidade. Então, é tudo como a mesma coisa. Mas, cuidado, por quê? Porque eu posso ter retratação da representação? Posso.
até o recebimento da denúncia. Então, cuidado com a regra trazida no artigo 16 da Lei 11.340. Por quê? Caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher, existe a possibilidade de retratação da representação, que pode acontecer até o momento do recebimento da denúncia, o que é diferente do Código Penal, que fala do oferecimento da denúncia. Além disso, nessa circunstância, qualquer crime do Código Penal que seja de ação penal pública condicionada à representação vai permitir. O único que não permite é quando eu estou diante da lesão corporal leve e culposa. Bom, no mais, espero que você tenha gostado e aguardo você na nossa revisão no Passaporte OAB. Passaporte para quem está em Porto Alegre presencial, para quem não é de Porto Alegre, a gente vai ter online. Você não vai perder, né? Um beijo e boa prova, porque sorte é só para quem não estudou.